plataformas online, com especial destaque para o Facebook, por onde poderá partilhar para que mais pessoas possam assistir. Seguimos com mais atualização noticiosa e olhamos para o reforço da governação. O Presidente da República, Daniel Chapo, impulsou novos secretários de Estado para as províncias de Inhambane, Nampula e Cabo Delgado. O Presidente da República, Daniel Chapo, exortou os novos secretários de Estado das províncias de Cabo Delgado, Nampula e Inhambane a assegurar a aplicação rigorosa do novo modelo de governação descentralizada numa fase de transição marcada pela extinção de estruturas anteriores e pela adoção de um sistema administrativo mais simplificado e eficiente. Iniciamos a nossa intervenção saudando a todos os que nos honraram e nos honram com a sua presença neste ato solene, em que conferimos posse a 4 quadros que acabam de assumir funções de elevada responsabilidade na estrutura do Estado, a nível central e provincial. Nomeadamente, o Sr. Fernando Bemane de Souza, secretário de Estado na província de Nampula, o Sr. Plácido Nerino Pereira, secretário de Estado na província de Cabo Delgado, e a senhora Arsênia Felicidade Félix Massing, secretária de Estado na província de Inhambane. O senhor João Antônio Chirinda, chefe de protocolo de Estado. Nos termos da nossa Constituição da República, o secretário de Estado na província assume o papel vital de representar a autoridade central na respectiva província. Durante a cerimónia de tomada de posse, o chefe de Estado sublinhou a necessidade de coordenação institucional, combate aos desafios de segurança em Cabo Delgado e reforço da resposta a fenómenos como criminalidade organizada e desastres naturais, defendendo maior articulação entre instituições e parceiros. A instabilidade e a insegurança decorrente dos ataques armados em alguns distritos da província de Cabo Delgado, que por vezes atinge a província de Nampula, a criminalidade organizada, com destaque para o tráfico e consumo de drogas, o branqueamento de capitais, a imigração ilegal, a mineração ilegal, a pesca ilegal, são alguns dos desafios que devem constituir prioridade na agenda de trabalho do secretário de Estado nas 3 províncias. Sem paz e segurança é impossível alcançar o sucesso nos esforços de desenvolvimento econômico, social e cultural. Destacou ainda a experiência dos impulsados e a importância estratégica do novo chefe de protocolo do Estado, apelando a uma administração pública mais profissional e alinhada com as reformas em curso, tendo também reconhecido o trabalho dos responsáveis cessantes. Vamos olhar para o Diálogo Nacional Inclusivo. CTA apela à estabilidade política, mais investimento e criação de emprego para a juventude. A Comissão Técnica recebeu nesta terça-feira contribuições dos agentes econômicos da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, na delegação de Sofala. O representante dos empresários das comunidades muçulmanas de Sofala, Ismail Harun, defende mais investimento e estabilidade política no país, com destaque na criação de empregos para a juventude e maior prestação dos serviços públicos. O diálogo nacional só alcançará o seu verdadeiro significado se for acompanhado por resultados concretos da vida dos cidadãos. As populações esperam mais oportunidades para os jovens, maior acesso ao emprego, melhor prestação de serviços públicos, mais eficiência institucional e condições que permitam à empresa produzir, crescer e competir. Com o setor empresarial, acreditamos que o desenvolvimento econômico não deve ser visto apenas como uma meta estatística, mas como instrumento de transformação social. Cada investimento realizado, cada empresa criada e cada posto de trabalho gerado representam esperança para uma família, dignidade para um cidadão e estabilidade para uma comunidade. Por seu turno, o presidente da Comissão Técnica, Edson Macuacua, disse que o Diálogo Nacional Inclusivo passará para a segunda fase, que consiste na audição pública, consolidação
e revisão das contribuições feitas à Comissão Técnica. Com a massificação do diálogo nacional inclusivo, a participação das comunidades ao nível dos postos administrativos e das localidades, o diálogo nacional inclusivo tornou-se numa plataforma de exercício da soberania, da cidadania e de uma participação ativa. Após este exercício, vamos iniciar na segunda-feira uma nova etapa do processo do diálogo nacional inclusivo, que é de audição pública. Nestas audições públicas, iremos colocar estes 3 cenários em debate, ao nível nacional e na diáspora, para que os cidadãos possam se posicionar sobre o cenário que deve prevalecer ou as questões fundamentais que devem ser, portanto, objeto de consolidação, se for o caso, de revisão, se for o caso, e de introdução também, se for o caso. Então, vamos iniciar uma nova etapa do processo do diálogo nacional inclusivo, em que já vamos discutir sobre cenários concretos, sobre conteúdos concretos, sobre propostas concretas, para a partir daí começarmos a construir os consensos sobre o produto final do diálogo nacional. A segunda fase do Diálogo Nacional Inclusivo terá início a partir da segunda-feira e visa discutir sobre questões concretas para a implementação das contribuições. E a respeito de pequenas e médias empresas, persiste a falta de capacidade de algumas empresas locais para prestar serviços a multinacionais. A Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, através do projeto Conecta Negócios, está a capacitar pequenas e médias empresas com o objetivo de criar uma plataforma de ligação entre as empresas. A iniciativa inclui sessões interventivas, demonstrações de produtos e serviços, bem como oportunidades de network empresarial. Pelo que urge a capacitação das mesmas em todas as suas dimensões, para que estas possam, de forma cada vez mais profissional, desempenhar o seu papel de catalisador e motor de desenvolvimento da nossa economia. A ADIN, na sua qualidade de entidade coordenadora de todos os processos e programas de desenvolvimento da região norte, planificou e realiza este evento, sendo a última fase das 1000 empresas capacitadas no país, no sentido de conferir maior e melhor competitividade no mercado, na perspectiva de privilegiarmos o setor formal versus setor informal. O diretor provincial de Indústria e Comércio, em representação do vereador de Nampula, afirmou que ainda existem empresas sem capacidade para responder às exigências do mercado internacional. Contudo, o governo e os seus parceiros estão a promover ações de formação e financiamento destinados a pequenas e médias empresas para que possam responder às oportunidades criadas pelos grandes investimentos. Porque é através deste treinamento que as nossas pequenas e médias empresas sediadas aqui na nossa província de Nampula sairão com conhecimentos técnicos e científicos para serem capazes de fornecer, ou seja, para serem capazes de fornecer às grandes empresas que nós temos aqui em conformidade com os requisitos que elas já têm. Há anos reclamava-se muito da questão do conteúdo local, mas essa questão do conteúdo local, quando foi introduzida a lei do conteúdo local, as nossas pequenas e médias empresas não estavam preparadas para responder àquilo que são as exigências das nossas grandes empresas sediadas aqui na Nampula. Por isto, este seminário surge com uma capital importância de dotar as técnicas, as ferramentas, para que estas mesmas pequenas empresas estejam preparadas do ponto de vista dos requisitos jurídico-legais que são exigidas com as nossas pequenas empresas. O Conecta Negócios é uma iniciativa do governo de Moçambique em coordenação com o Banco Mundial que visa promover ligações entre as pequenas e médias empresas e os grandes empreendimentos em setores estratégicos da economia. A reportagem de Cortez Sumulha, a partir da capital do Norte.
E em questão de saúde pública, continuamos na zona norte do país. O Hospital Provincial de Nampula garante normalidade após a reforma compulsiva de 7 médicos especialistas. Os 7 médicos abrangidos pela reforma convulsiva desempenhavam funções em diferentes especialidades, situação que levantou receios entre utentes e profissionais de saúde quanto à capacidade de resposta do Hospital Central, especialmente em áreas de elevada procura. Contudo, a administração do Hospital Central de Nampula afirma que existe capacidade técnica e humana para assegurar o funcionamento regular dos serviços. O hospital, junto ao Ministério da Saúde, junto também ao Ministério da Administração Estatal, está a evitar esforços no sentido de ver qual é o prosseguimento depois deste desligamento. Obviamente, estamos aqui a tratar de uma carreira um bocadinho especial, que é a carreira médica, que de alguma forma temos aqui grandes médicos que, acima de tudo, estão desligados sim, mas tendo em conta que o Hospital Central está num processo massivo de formação, temos neste momento, a nível da cirurgia geral, mais de 20 médicos em residência médica, isto é, que estão a treinar para ser especialistas. A nível da ginecologia, também temos mais de 5 médicos que também estão a treinar para ser especialistas na área de ginecologia e outras diferentes áreas. A direção acrescenta que está a trabalhar em articulação com as autoridades competentes para colmatar eventuais lacunas e garantir que a qualidade do atendimento prestado à população não seja afetada. Entretanto, apela aos utentes para que mantenham a confiança na instituição e continuem a recorrer aos serviços de saúde sempre que necessário. Neste momento a situação está controlada, sempre esteve controlada, os pacientes continuam o seu processo de atendimento normal nos serviços de urgências, existe lá o especialista, existe lá toda a equipe completa, tanto a nível dos serviços de urgências, como também a nível das enfermarias para o seguimento dos pacientes. O Hospital Central de Nampula é uma das maiores principais unidades sanitárias de referência do norte de Moçambique, atendendo pacientes provenientes de várias províncias da região. A instituição assegura que continuará a monitorizar a situação e implementar as medidas necessárias para manter a normalidade dos serviços. A reportagem é de Cortes Sumulha, Camões Manuel, da capital norte do país. Vamos olhar para a revisão da Lei de Estrada. O Governo introduz fiscalização rodoviária por câmaras e aprova novo regulamento industrial. O Conselho de Ministros realizou esta terça-feira a sua 17ª sessão ordinária, durante a qual aprovou a proposta de revisão da Lei de Estrada e o regulamento do licenciamento da atividade industrial. A revisão da Lei de Estrada prevê a introdução de um sistema moderno de fiscalização rodoviária através das câmaras de vigilância, com o objetivo de reforçar o controlo do trânsito e reduzir as infrações nas vias públicas. O Executivo aprovou igualmente o novo regulamento do licenciamento da atividade industrial, que revoga o Decreto número 22/2014, de 16 de maio, adequando o quadro legal às atuais exigências do setor. O Ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Valá, esclareceu os principais aspectos das medidas aprovadas e os procedimentos associados à sua implementação. O Conselho de Ministros apreciou e aprovou a proposta de lei que autoriza o Governo a rever o Código de Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei número 1/2011, de 23 de março, a revogar a legislação vigente e a proceder à adaptação da legislação complementar e submeter à Assembleia da República. A lei autoriza o Governo a rever o Código de Estrada com vista a adequar as normas do Código de Estrada à dinâmica do trânsito rodoviário nacional e internacional, aos avanços tecnológicos e à mobilidade sustentável. Reforçar os mecanismos de fiscalização e controlo de contravenções rodoviárias. Harmonizar as normas do Código de Estrada com as normas penais nacionais. Introduzir câmaras de videovigilância na via pública
para fins rodoviários. Incluir novas tipologias de veículos, nomeadamente veículos elétricos, a gás e híbridos. Relativamente à cooperação com o Fundo Monetário Internacional, o governo informou que está em preparação um novo projeto de cooperação com a instituição. No que diz respeito à visita do FMI, o próprio comunicado é claro, não é? Essa instituição manteve contactos com o governo e há um trabalho em curso. Há reformas que estão a ser levadas a cabo, não é? O próprio governo tem transmitido que há uma pressão muito forte do lado fiscal, não é? A necessidade de consolidação fiscal, aquilo que são as despesas do funcionamento estão num patamar é preciso reduzir, conter as despesas de funcionamento, por assim permitir que o Estado tenha mais recursos para investir no desenvolvimento, na dimensão social, econômica, infraestruturas e mesmo no reforço da capacidade institucional. Mas para fazer isso, o Estado tem que arrecadar mais receitas. Na próxima missão, provavelmente em setembro, virá para cá e possamos prosseguir durante estes meses que